Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Hub Insights de hoje. Eu sou Leandro Diniz, CEO e fundador da Hub Education, e hoje para o nosso bate-papo eu tenho aqui o professor, mestre Rodrigo Serra, ele que é mestre em educação pela UFSCar e é também coordenador nacional da pós-graduação em avaliação da aprendizagem e da pós em inovação em educação pela IBFE. Professor Rodrigo Serra, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. E eu já quero passar a bola para você fazendo uma pergunta, né? Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo qual a importância da avaliação no processo de aprendizagem, quais são os benefícios que a avaliação traz para a escola, para o educador e também para o aluno. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês nesse espaço para falar um pouquinho sobre avaliação, né? Esse tema tão importante e fundamental aí no processo educacional, não é? A avaliação, como ela é culturalmente, como ela vem sendo tratada, né? De forma como medida, a ideia de medida de conhecimento, ela é um pouco assim, vamos dizer, fora do que se deve tratar na educação, né? A avaliação ela deve ser vista como um meio e não como um fim classificatório, excludente, não é? E ela dá indícios, né? O que são indícios? São coisas pequenas que revelam coisas grandes. Então, com base nessas duas ideias, que ela é um meio, não é um fim, se ela não é um fim, ela não pode classificar, o Leandro tirou nota 2, ele é nota 2 o resto da vida, né? Nossos alunos não são nota ambulante. E a grande função da avaliação é promover a aprendizagem. Ela faz parte de um processo, que é o processo educacional, e não pode ser vista de forma isolada, e a grande função é promover a aprendizagem. Se ela sai dessa função de promover a aprendizagem, não tem sentido nenhum avaliar. Avaliar para quê? Qual é o sentido de avaliar? Não é? Se não é promover a aprendizagem, se não é promover a autonomia dos nossos estudantes, para que ele realize projetos, viva as suas cidadanias. Então, a grande função da avaliação, que é indissociável, viu, Leandro, do planejamento, Sim. avaliação e planejamento estão ali juntos, né? É nortear o processo de ensino-aprendizagem, promovendo a aprendizagem, promovendo a autonomia, enfim, todos os mecanismos aí que auxiliam no desenvolvimento do estudante, do ser humano, né? Perfeito. E hoje, o que você enxerga como o principal desafio das escolas, dos educadores, na implantação de uma metodologia de avaliação, de aprendizagem, que de fato seja efetiva, né, para todos os envolvidos nesse processo? O grande problema é que culturalmente, né, a nota, ela é muito forte, a ideia de nota. E é muito comum, Leandro, confundir os instrumentos avaliativos com avaliação. A prova, o portfólio, apresentação em grupo, trabalho escrito, apresentação oral, né, produção de vídeo, são instrumentos avaliativos, né? Então, o grande desafio hoje é desconstruir essa ideia de que só a avaliação é prova. Tanto é que quando chega no momentos como esses, por exemplo, de educação remota, ou momentos em que a gente está todo recluso aqui, Sim. cai por terra essa questão de avaliação como prova, porque como avaliar, não é? Então, assim, um exemplo disso é, na educação infantil, não existe prova. E aí eu pergunto, não há aprendizagem? Então, não é a prova que garante a aprendizagem. O que garante a Sim. aprendizagem é todo o processo, é a observação do professor, a mediação do professor, não é? O professor, ele tem uma competência de ser mediador. O que ele media? Ele media conflitos de interesse na escola. Ele tece relações, é ele que puxa os fios das relações, né? Ele mapeia as relevâncias, é ele que é o profissional competente para mapear as relevâncias. E ele é que ajusta o centro de interesse da escola, não é? Lógico, ele está todo, ele responde a uma cultura escolar, a comunidade escolar que ele está inserido, não é? Então, o grande desafio é desconstruir ou ressignificar, acho que a palavra é melhor, essa ideia de avaliação como nota, né? E como fim. Então, tem que lembrar, ela é um meio. E um grande pesquisador chamado Michael Polanyi, ele disse o seguinte: num texto publicado em 1957, que é o conhecimento tácito, né, a dimensão do tácito. Ele diz que muito de nós sabemos muito mais que conseguimos expressar. Então, quando você tem um único instrumento para dar vazão ao conhecimento que está tácito, que está lá, a cultura, os valores que o estudante já traz, isso é muito reducionista, é muito pobre. Veja, não podemos demonizar a prova. A prova, quando bem feita, a prova, né, o instrumento prova, quando bem feito, ele é super importante. Mas será que só ele dá conta, né,
e de pegar de trazer esse conhecimento à tona. E um dos grandes desafios também, além da desconstrução ou da ressignificação da avaliação, não como só nota, não como nota, né, como prova, é a ideia de conhecimento, né, que o conhecimento, muitos profissionais de educação ainda acreditam que a gente transmite. Não tem como você transmitir o conhecimento. O conhecimento se constitui. Ele se constitui nessa mediação do professor, né? Tem uma avaliação super importante, que é a avaliação informal. O que é avaliação informal? É toda e qualquer relação que o professor tem dentro da sala de aula ou fora, que encoraja ou não a aprendizagem. Então, quando o aluno está fazendo um exercício, você encoraja, quando você dá um feedback para ele do que ele está fazendo, quando você orienta, né? Porque o aluno espera de você não um professor autoritário, ele espera de você um professor autor. O autor é aquele que cria, que desperta no outro o desejo pelo conhecimento. Então, a avaliação informal ela é complementar à formal e é super importante no processo aí. Então, a avaliação ela não é um ponto, ela não é uma nota, ela é todo um processo, não é? E tem que ser respeitado as culturas, os valores que os estudantes trazem consigo. E para isso precisa dar vazão a essas. Agora, como se dá vazão? Precisa variar os instrumentos avaliativos. Perfeito. E falando como um instrumento avaliativo à prova, né, que eu acho que acaba sendo o principal instrumento que a gente tem hoje, eu queria fazer duas perguntas, né? Primeiro, se você acredita que o futuro da educação ele passa talvez pela, não sei se extinção é a melhor palavra, mas ou menor utilização desse instrumento avaliativo, das provas, e ao mesmo tempo, você com a sua experiência, como tem observado o tratamento que o educador dá para o resultado da prova, né? Porque a nota por si só é o que você falou, é só uma maneira de pontuar, de realizar um diagnóstico. Mas a partir daí, o que os professores devem ou precisam fazer com essa em posse dessas informações, pensando na nova educação, né? Toda vez que a gente está diante de um instrumento avaliativo, seja ele prova ou qualquer outro, nós temos que ter em mente que ele dá indícios, como eu falei, né? O que são indícios? Você aplica um instrumento avaliativo, pode ser a prova, ele vai te dar um indício. Vai falar coisas pequenas que revelam coisas grandes. Então, você precisa olhar para aquela prova. Não é fazer prova por fazer, aplicar prova, né? Muitos estudantes reclamam, em vários artigos tem isso publicado, do professor que fazia a prova com armadilha, né? Ele chegava lá e falava, hoje arranque uma folha, vamos ter prova. Isso não tem sentido nenhum. Todo o processo pedagógico, Leandro, ele tem uma intencionalidade. Qual que é a intencionalidade? Quais são os objetivos, né? Então, a avaliação, ela só é importante se ela está relacionada a uma intencionalidade pedagógica, o que é que você intenciona com aquilo, né? Se ela promove a aprendizagem e se, a partir do instrumento que você tem, que você aplicou, e você olha para aquilo, o que é que você faz com aquilo? Porque dar 10 para todo mundo é muito fácil. Classificar o aluno como uma nota é muito simples, né? Então, tem que levar em consideração as pessoalidades também, né? Nós somos diferentes enquanto pessoas, mas iguais enquanto cidadãos. Então, quer dizer, tem que olhar dentro de uma sala de aula as diferentes pessoalidades. Então, eu acho o seguinte, que a prova, especificamente a prova, ela não é ruim, mas só ela é ruim, não é? Então, quando ela é bem feita, por que uma avaliação, por exemplo, prova, por que um instrumento avaliativo prova, ele tem que ter 10 questões? Às vezes, em 4 questões, você consegue avaliar. Claro, se ela foi feita de forma, uma construção didática gradativa, construtiva. E uma coisa importante, hein? Para avaliar, precisa conhecer. Só é possível avaliar quem conhece. Então, se eu não conheço meu aluno, eu entro lá, dou informação, né? E depois aplico uma prova, eu fico no nível da troca de explícito. Eu pergunto, você responde. Eu acho que estou ensinando, você acha que está aprendendo. Não é? Então, assim, outro exemplo que eu gosto muito de falar é assim, imagine, culturalmente propagado que quem tem maior nota terá o melhor desenvolvimento profissional, terá mais sucesso na carreira. Não é bem assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar num teste para piloto de avião, de 0 a 10. Um piloto tirou 8 e o outro tirou 7. Vamos fazer uma enquete aqui agora e perguntar com qual piloto nós voaríamos. Acho que todo mundo, né? Sim, a maioria, nota 8, né? 8. Por quê? Porque culturalmente está enraizado que quem tem melhor nota, teoricamente, terá melhor desempenho, vai pilotar melhor o avião.
Mas a pergunta que eu faço é, nós vimos as provas? Nós vimos quais questões ele errou, e aí é importante destacar aqui para você, educador e educadora de todo o Brasil, a importância de trabalhar com erro. Às vezes, 2 questões erradas, elas dizem muito mais do que 8 corretas, não é? E aí eu vou dar uma informação agora para você. O piloto que tirou 8, ele errou 2 questões, de 0 a 10, de pousar e decolar o avião. E o piloto que tirou 7, não. Ele não errou questões que derrubariam o avião. Então, você entende? É mais ou menos, é um exemplo, né? Para mostrar que precisa olhar para essa prova. O que é que essa prova está dizendo para a gente? Né? O que é que ele errou? Dá o feedback para o aluno. Né? Fala, você errou aqui, mas o que você quis dizer? Deixa ele falar. Não é? Aí ele vai falar assim, o grande desafio é como é que eu faço isso numa sala de 50 alunos? Né? Ou de 30 alunos? Você pode trabalhar em grupo, você pode utilizar as metodologias ativas aí. Não é? Às vezes, um aluno, um estudante, né, um sujeito aprendente, ele não vai muito bem numa avaliação escrita, mas quando você faz um projeto, ele se revela. Sim. Não é? Então, as escolas, as instituições educacionais, elas têm que pensar nos projetos também, né, que vem do latim projectum, lançar-se. Então, a ideia de projeto é muito forte. A ideia de outros espaços além de sala de aula. Não é? Que espaços são esses? Espaços como viagens pedagógicas, visitas a museus, né, apresentações, mas também outros espaços de orientação, porque o estudante está em processo de aprendizagem, então é necessário repensar outros espaços na sala de aula, mas também o de orientação, de orientar esse aluno, esses nossos alunos precisam de orientação, principalmente sobre a educação básica. É muito interessante, né, Leandro? Nós, no ensino superior, nós temos lá um orientador para fazer o mestrado, doutorado. E na educação básica, que eles estão mais precisando em busca da autonomia, esses estudantes não têm um orientador. Então, assim, é repensar o processo, a presença do professor é fundamental, não olhar o aluno como uma nota, pensar na ideia de projetos transdisciplinares, interdisciplinares, né? E para dar vazão a esses valores, essas culturas que os estudantes já trazem. Perfeito. E complementando, acho que um outro ponto importante é que o professor, né, e até por isso ele é insubstituível, que ele perceba o nível de conhecimento do aluno, que esse demonstra através das aulas, de diversas interações, com a característica das questões que ele acertou também, né? Porque muitas vezes ele não deveria ter um nível para acertar um determinado tipo de questão que ele acertou, enquanto que, de repente, aquele que já demonstrou em outras situações um determinado conhecimento sobre o assunto, na prova erra. Então, acho que tem muito dessa boa colocação que você trouxe para nós, que é a avaliação, ela vai muito além da prova, né? Ela é o tempo todo, ela é constante, ela envolve todas as dimensões das aulas, né? Sim, ela é processual, né? Ela passa pelo olhar do professor, ela não existe só um tipo de avaliação, existe a diagnóstica, a processual, a formativa, a somativa, a mediadora, que é um termo da Jussara Hoffmann, uma educadora do Sul. A autoavaliação é super importante. E aqui, educadores e educadoras, pensar em autoavaliação não como autonotação. Autoavaliação não é autonotação, não é pedir para o aluno dar uma nota, né? A autoavaliação é aprender com consciência, com criticidade, é refletir sobre os objetivos de aprendizagem. A autoavaliação é importante para o aluno e para o professor. Não é? Agora, sem esse olhar sensível do professor, né, essa sensibilidade, sem culpabilizar o professor, viu, Leandro? Porque o professor ele também está inserido dentro de um processo. Não é? Mas eu acho que a avaliação informal está na mão dele, nossa mão, nós somos educadores, né? Praticar um feedback positivo, dar um olhar para esse aluno, perceber as pessoalidades, as particularidades, dá para perceber isso. Mas muitas vezes também eles estão inseridos num processo, isso é antigo, tá? De 44, de 50 para cá, já tem texto do Bertrand de Russell que falava sobre isso, né? Que o professor ele tem que cumprir um currículo muito extenso e pouco profundo. O nosso currículo é muito extenso, então você tem que correr atrás de currículo. Não é? E aí o professor às vezes fica ali com aquela ideia de avaliação, e às vezes ele também é avaliado pela própria instituição, e às vezes por avaliações externas. Então, para você, educador e gestor de escolas, a minha opinião sobre avaliações externas, elas são importantes sim, mas dentro dessa proposta de dar indícios. Uma avaliação externa, a visão é sempre crítica, né? Sempre crítica. Ela não deve ditar o comportamento de uma escola, porque aquela escola tem uma cultura, os educadores dali já têm uma cultura, não é? Agora, a avaliação externa dá indício de como as coisas estão indo. E não dá para classificar uma escola, uma instituição
ou qualquer instituição educacional, se foi bem ou não numa prova, que ela tem qualidade ou não. É necessário outros parâmetros, outros balizadores, não é? Então, assim, não fiquem reféns das avaliações externas, elas são importantes, né? E mais com essa ideia de indício, o que é que precisa melhorar? O quem decide mesmo é o corpo docente, a coordenação pedagógica, né? Que conhece, que está inserido naquela comunidade, sabe as necessidades, como você bem disse, Leandro, daquela comunidade. Se a necessidade de um projeto de consciência ali, de meio ambiente, se a necessidade de um outro projeto. Então, a ideia de projeto é fundamental, e essa é a ideia, porque a educação, como o próprio nome já diz, é uma ação consciente. Não pode ser movida por reações e reações. Ela tem que ter todo um processo de consciência, de coordenação, enfim, é por aí. Perfeito. Rodrigo, para a gente caminhar aqui para a última pergunta, o tempo voa, né? Quando a conversa é boa. Sim, delícia. Bom, a gente está conversando aqui num momento em que as aulas estão prestes a retornar pós-quarentena, de maneira, obviamente, respeitando a característica e o momento de cada estado e cada cidade, mas a gente caminha, né, o que tudo indica, para uma retomada gradual das aulas nas próximas semanas. O que o educador, gestor escolar precisa se atentar nesse momento, do ponto de vista de avaliação, e principalmente, né, muda alguma coisa daqui para frente, digamos assim, numa era pós-Covid, do ponto de vista da avaliação da aprendizagem? Olha, eu acho que na era pré-Covid já deveria ter mudado, né? Esse olhar para não olhar para a avaliação, né? Para não se ter a avaliação como prova ou como único instrumento avaliativo. Deveria ter aí outros instrumentos que garantisse aí, ou que pelo menos permitisse que os estudantes trouxessem à tona os conhecimentos, as potencialidades, né? Os seus valores. Especificamente na era pré-Covid, né? Durante e pós-Covid, eu acredito que esse olhar, primeiro, sensível do professor em relação a todo o processo e dos gestores também, de entender. E aí a competência que eu falei, uma das 4 competências que o professor tem que ter, que eu disse no início da nossa conversa, a de mapear a relevância. Essa competência vai ser muito importante. O que é que precisa ser ensinado? Será que precisa ser ensinado tudo? Tudo o que é tudo, né? Vai contra aí o mecanismo de autoeficácia, né, defendida por Bandura. Não tem como você ensinar tudo. Então, acho que nessa era pós-pandemia, um olhar muito importante da gestão para o que é que precisa, o que é relevante ensinar. Sim. E isso vai precisar de muita coordenação, respeitando aí as particularidades, né? E vai ter, óbvio, assim, na minha opinião, que variar os instrumentos avaliativos. Portfólio, processo folio, que é uma ideia de Gardner, produção de vídeos, colocar eles para falar sobre projetos, sobre o que eles passaram, né? Isso, lembrando que nossos estudantes, ou qualquer um de nós, quando tentamos fazer uma prova, não sentamos nós só com o nosso cérebro, ou com a quantidade de informação, né? Informação é diferente de conhecimento que nós recebemos. Sim. Sentamos nós com nossos anseios, nossos medos, nossas angústias, nós e os educadores também. Portanto, é preciso também ter esse olhar durante o processo avaliativo para essa angústia que também vão trazer para dentro da sala de aula. Né? E aí, você imagine, uma pessoa que ficou confinada 4, 5, 6, 7 meses dentro de uma casa, né, de uma residência, e aí, quando ele entra, ele volta para a escola, nós vamos lá, aplicamos uma prova e classificamos ele como 2, como 3. Você imagina a sensação, né? Nós vamos fazer nós vamos fazer o mais do mesmo, quer dizer. Então, agora, eu acho que é um momento importantíssimo e colocou em xeque, né? E eu acho importante isso, para repensar os instrumentos avaliativos. Perfeito. Sem medo, educadora de todo o Brasil, gestão, já existem várias escolas do Brasil trabalhando com outros métodos avaliativos, né? Nós podemos aí elencar um monte, trabalhar com metodologias ativas, né? Pedir para os alunos fazerem questões, por exemplo, sobre o tema, inverter o processo, né? Inverter numa avaliação, por exemplo, Leandro, pedir para ele falar sobre um determinado tema específico, de um conteúdo específico. Está invertendo o processo, ele vai motivar outras redes do conhecimento, né? Outros caminhos para o conhecimento, enfim. Então, agora é o momento, um dos momentos, assim, apesar de muito triste, muito angustiante, é o momento de repensar os instrumentos avaliativos e o processo de avaliação. Perfeito. Acho que ninguém gostaria que o motivo fosse esse, né? Mas uma vez que ele se impôs, que a gente possa, então,
utilizar esse legado, né, que essa era pós-Covid deixa para a educação, para de fato repensar coisas que antes a gente estava tão envolvido ali na rotina de sala de aula e esse ponto ficava em segundo plano, né? Então acho que agora é a oportunidade que os educadores têm de ajustarem. Rodrigo, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi um prazer bater esse papo contigo. Espero que a gente possa mais vezes conversar sobre planejamento e avaliação na aprendizagem. Eu que agradeço o espaço, né? E complementando o que você falou, uma frase final aí do Jean-Paul Sartre, né? Uma ideia dele que é o importante não é o que fizeram com a gente, é o que a gente faz com o que fizeram da gente. Né? Então acho que esse momento aí é dar o norte aí. Um abraço para vocês e é isso. Muitíssimo obrigado pelo espaço e pelo momento aqui, Leandro. Valeu, muito obrigado.